Bem-vindos aos Navegadores, o podcast onde vamos aprender juntos a navegar nos mares da saúde mental. Eu sou Gabriela Viana e vou conduzir nossos papos, que serão sobre saúde mental. Minha jornada nesse tema passa por diferentes áreas de estudo, principalmente a neurociência, saúde mental integrativa e psicologia positiva, mas também teremos diferentes abordagens que fazem parte da minha formação. Se quiser saber mais sobre as minhas áreas de estudo e interesse, dê uma olhada na descrição do podcast nessa plataforma. Bom, durante a minha jornada de estudo sobre saúde mental, eu tenho tido o privilégio de conhecer profissionais incríveis da área. Neurologistas, psiquiatras, psicólogos, psicomotricistas e muitos outros. Eles e elas estarão conosco em vários episódios. Eu também pretendo compartilhar o que aprendi e sigo aprendendo para ajudar a construir e cuidar da nossa saúde mental. Que bom que você está aqui para navegar comigo e com os meus convidados. Importante, saúde mental é coisa séria. Se você está passando por um momento difícil, procure ajuda profissional. As conversas aqui no podcast servem para informar e inspirar, mas não substituem um cuidado individualizado com um especialista. Bem-vindos ao nosso episódio de hoje dos Navegadores de Saúde Mental, navegando pelos desafios do Parkinson. Antes de anunciar nosso convidado, eu vou dar um norte para a nossa navegação de hoje. O nosso podcast é sobre saúde mental, mas passaremos por diversos mares, todos relacionados ao cérebro de uma maneira ou outra. Hoje falaremos de Parkinson, que não é considerado um transtorno mental e sim uma doença neurológica. E agora que estamos todos no mesmo barco, vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, 200 mil pessoas vivem com a doença de Parkinson hoje no Brasil. A segunda doença neurodegenerativa mais comum do mundo, perdendo apenas para o Alzheimer. Esse número deve dobrar até 2040, à medida em que nossa expectativa de vida também aumenta. Daí a importância de conhecermos mais sobre a doença, seus sintomas e o que temos hoje de tratamento disponível. Para entender melhor sobre o Parkinson, fui atrás de um fera no assunto. Então se prepare para um episódio muito especial. Nosso convidado é o Dr. Orlando Barsottini, professor livre docente de neurologia na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde também é o coordenador geral do Programa de Residência Médica em Neurologia e chefe dos setores de Neurologia Geral e Ataxias. Orlando também é autor de diversos livros que são referência na área, como o Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia, Neurogenética na Prática Clínica, Guia de Bolsa Neurologia, além de outros livros e incontáveis artigos. Pacientes e famílias que têm o privilégio de conhecer o Dr. Orlando conhecem de perto sua generosidade e humanidade e para mim é um prazer e uma honra poder entrevistá-lo para os navegadores. Dr. Orlando, muito obrigada pelo seu tempo. A gente queria conversar e começar perguntando sobre o seu interesse na neurologia. Como começou, como você decidiu que neurologia era o que você queria fazer? Bom, eu confesso que a decisão foi uma decisão um tanto quanto ao final da faculdade de medicina. Eu tinha diversos interesses em outras áreas, mas aquilo que eu tive alguns mentores durante a universidade que me fizeram, na verdade, escolher essa especialidade, né? Então, eu vejo que, na maioria das vezes, os alunos escolhem a especialidade porque elas se espelham em outras pessoas. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive excelentes professores na área de neurologia, e isso que despertou meu interesse para que eu fosse fazer essa especialidade. E eles também se interessaram por você, né? Para ficarem te estimulando. Sim, e na época da universidade existia uma coisa que ainda existe nas universidades, que é uma coisa que se chama monitoria. Então, quando você tem um interesse numa área específica, você concorre a ser monitor daquela área. A partir do momento que você é monitor daquela área, você se envolve automaticamente muito mais com todas as questões relacionadas à área que no meu caso foi a neurologia. Então eu tive muita dúvida, talvez, no início, mas hoje eu acho que eu tenho certeza que eu fiz a escolha correta. Tá ótimo. Para interessados na carreira, né? Ou, assim, tem muita gente
nos escutando, que têm filhos, né, que estão pensando agora na carreira, quantos anos leva uma formação em neurologia? A formação, a gente tem então que começar da universidade, né, que as faculdades são faculdades de 6 anos, e hoje nós temos residência de 3 a 4 anos. Até recentemente existia uma obrigatoriedade de fazer 4 anos, agora, infelizmente, na minha opinião, voltou para 3. Então, nós temos oferecido um curso a mais opcional. Então, assim, a média para você se formar em neurologia mesmo, contando, então, 6 anos de faculdade e 4 anos de especialização, são 10 anos. Então, é uma coisa um pouco desafiadora. Muita gente acha que o tempo é muito longo, que talvez não... As pessoas estão num mundo talvez um pouco mais imediatista e a formação é mais longa. Mas se a gente considerar, por exemplo, que em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, a residência não é de 4, é de 5 anos, a formação é muito longa, de 10 ou mais anos. E é inevitável que seja assim, porque o conhecimento na área está crescendo de forma exponencial. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu acabei a residência, a faculdade, um livro de neurologia era um livro desse tamanho. Hoje, 30 anos depois, eu tenho um livro desse tamanho de cada sub-área. Então, é impossível fazer uma formação decente em pouco tempo. Então, à medida que você escolhe uma profissão desse tipo, você tem que estar ciente que você não pode ter pressa. Porque, em geral, a pressa resulta em maus profissionais, né? Então, tem que ser uma coisa feita com muita calma. E aí, se a pessoa tem o interesse de ir para frente ainda e fazer uma pós-graduação, uma sub-área, então nós estamos falando aí de 15 anos, né? Então, mas veja... E não acaba nunca, né, doutor? Não acaba nunca. Formação para poder se formar neurologista. Não, a vida inteira... Para você ter ideia, tem muitos assuntos que eu trato e estudo hoje, inclusive com pesquisa, com alunos de pós-graduação, que sequer foram mencionados durante a minha formação. Então, foram novas áreas que foram aparecendo nos últimos anos. Então, pessoas que fizeram a residência lá atrás, hoje elas veem assuntos que durante a residência eles não existiam. Por isso que eu acho que a formação, infelizmente, ela tem que ser longa. Mas, assim, a gente sabe que por uma série de dificuldades, as pessoas às vezes têm ansiedade de terminar logo, começar a trabalhar, o que é super justo também. Mas, assim, depende do que ela quer fazer da vida, né? Se ela quer se destacar na área, se ela quer ter uma formação um pouco diferenciada em relação aos colegas, infelizmente ele vai ter que se dedicar e isso inclui tempo, né? Então, o tempo é importante. Agora, a longevidade da população também, para a área de neurologia, eu acho que também acaba criando um enorme campo, né? Enorme campo. Por quê? É interessante a sua pergunta, porque eu vejo muitas vezes as pessoas falavam assim, muitos anos atrás eu não ouvia falar, por exemplo, de Alzheimer, ou tanto de Parkinson. E hoje a gente só ouve falar de Parkinson, de Alzheimer. Por quê? Porque todas as doenças neurodegenerativas neurológicas, elas têm como uma das maiores desencadeadoras, entre aspas, a questão da idade. Então, à medida que nós vamos ficando mais velhos, aumenta a chance dessas doenças neurológicas. Navegadores, de vez em quando vocês vão ouvir a minha voz aqui fazendo uma pequena intervenção para falar um pouco mais dos termos médicos mencionados nesse nosso papo. E essa minha primeira fala é sobre doenças neurodegenerativas. Como o próprio nome já dá a pista, é uma doença que envolve os neurônios, neuro, e a perda progressiva, degenerativa. Daí, o nome completo, doença neurodegenerativa. Outros exemplos dessas doenças são a ELA, esclerose lateral amiotrófica, e a doença de Alzheimer. Então, falar, mas hoje existe uma epidemia desses diagnósticos. Isso não é verdade. Existe um aumento, claramente, por quê? Porque a população está envelhecendo. E vive mais. Né? E à medida que você vive mais, você está mais sujeito a apresentar uma doença desse tipo, né?
pela própria longevidade. Verdade. Então, entrando eu acho que eu acredito que, né, uma área também específica de interesse sua, que é o Parkinson, né? Sim. Começar pelo começo. O que é o Parkinson, doutor Orlando? O Parkinson é uma doença neurodegenerativa, é uma das doenças neurodegenerativas mais comuns e que é, na verdade, se a gente conseguir resumir, é uma coisa muito complexa, ela tem múltiplas facetas, causas, a causa exata provavelmente ela é uma combinação de vários fatores, fatores externos, fatores genéticos, fatores de exposição ambiental a uma série de coisas, elas resultam, na verdade, da deficiência de um neurotransmissor cerebral que se chama dopamina. E a partir do momento que você começa a ter deficiência desse neurotransmissor dopamina, você começa a ter as manifestações da doença. Assim, do ponto de vista geral, para as pessoas entenderem, quais são as principais manifestações? É a presença da lentidão dos movimentos, da rigidez, presença de tremor e uma certa instabilidade postural. Agora, é interessante saber que esses sintomas aparecem quando a doença já progrediu. E existem sintomas que podem aparecer muitos anos antes de, por exemplo, aparecer um tremor ou uma rigidez. Vou dar um exemplo para você. Transtornos do olfato, perda do olfato, assim, de causas não determinadas. Pode acontecer anos antes. Pode anos antes. Transtornos do sono, principalmente uma situação que se chama transtorno comportamental do sono REM, que é aquele sono que, quando você está no sono profundo, ao invés de você estar lá relaxado, você começa a ter sonhos em geral com coisas agitadas, e você vivencia aquele sono. Se mexe, se bate. Em geral, quem está dormindo junto relata que ele pode ser agredido, bater, cair da cama. E às vezes isso, como você bem mencionou, ele pode aparecer anos antes. Então, há alguns autores que dizem que se você tem o transtorno comportamental do sono REM, você tem uma alteração do seu olfato, e, por exemplo, você pode ter uma alteração do hábito intestinal, constipação em geral, talvez você já tenha doença. Existe um biomarcador, doutor Orlando, ou não? É só clínico? Olha, essa pergunta é a pergunta da hora em doença de Parkinson, porque antigamente nós não tínhamos biomarcadores. Oi, eu aqui de novo. Vamos falar sobre biomarcadores? Biomarcadores, ou marcadores biológicos, são sinais que conseguimos medir e que podem indicar alterações patológicas. Eu vou dar um exemplo com diabetes. Quando a glicemia em jejum ou a hemoglobina glicada estão acima de determinados valores no exame laboratorial, isso ajuda a confirmar o diagnóstico do diabetes. Ou seja, o biomarcador do diabetes é a glicose no sangue. E biomarcadores podem ser substâncias detectadas no sangue, como a glicose que eu acabei de mencionar, no líquor, na urina, exames de imagem e outros. Já no caso do Parkinson, vamos aprender com o expert, Dr. Orlando, quais os biomarcadores atualmente usados como suporte ao diagnóstico. Hoje nós temos alguns biomarcadores, inclusive estão querendo, assim, não querendo claramente, mas se propondo a uma mudança da classificação da doença. Por exemplo, antigamente você só tinha doença se você tinha esses sintomas que eu mencionei anteriormente. Hoje você pode fazer, por exemplo, uma biópsia de pele e identificar, por exemplo, uma proteína chamada alfa-sinucleína, que é a proteína, porque a doença ela tem um marcador patológico. Se você faz uma biópsia cerebral de determinada área, você tem um corpúsculo que é típico do Parkinson, que se chama corpúsculo de Levy. E esse corpúsculo de Levy, ele é composto basicamente por alfa-sinucleína. Então, eles já estão fazendo, por exemplo, identificação de alfa-sinucleína na pele, no sangue, no líquor. Então, provavelmente,
o modo de diagnosticar a doença, eu acho que ainda neste exato momento, isto ainda é uma coisa a ser discutido, os métodos de confirmação ainda eles carecem de uma qualidade que você possa afirmar que a pessoa tem a doença, mas provavelmente em pouco tempo nós vamos ter o diagnóstico clínico e o diagnóstico biológico da doença, que são através dos biomarcadores. O que nós temos como um biomarcador hoje disponível? É um exame de imagem chamado SPECT cerebral com PRODAT, onde você observa a deficiência de dopamina de uma forma indireta. Mas esse exame, ele mostra uma captação diminuída de dopamina cerebral, esse exame. Você deve usar algo... Você usa, é um exame de medicina nuclear, onde você usa de forma intravenosa um marcador de dopamina. E aí você faz a imagem e vê que a dopamina ela está diminuída no cérebro. E ela tem que estar diminuída na substância negra, por exemplo? Não necessariamente. Não. É na região dos núcleos da base. Tá. Então você vê que lá, que é onde vai ter muita dopamina, ela diminui. Sim. E você, então, num caso que você tem um pouco de dúvida, porque nem tudo é tão simples do ponto de vista clínico, esse exame ele pode te guiar. Mas que é complementar é complementar. Clínica. E olha, se a gente for entrar na celeuma de qualidade de exames, eu já tive pacientes que têm alteração nesse exame e que clinicamente, até o presente momento, não manifestaram doença. Então, na verdade, a coisa correta ela é uma associação entre o exame clínico, que na minha opinião ainda é o carro-chefe do diagnóstico, tirar uma boa história, conversar com o paciente, e quando há dúvidas, esses exames eles ajudam. Agora, o que a gente está esperando, como você bem comentou, são esses biomarcadores mais concretos, assertivos quanto ao diagnóstico. Mas ainda, do ponto de vista prático, mesmo nos melhores hospitais, isso ainda não é feito de rotina. Então, são métodos que estão sendo estudados, eles estão sendo... Eles têm que ficar melhor do que eles estão, porque ainda, em algumas situações, mesmo nos melhores laboratórios, os resultados ainda são um pouco conflitantes. E esse doutor, por exemplo, quando a gente fala de uma perda olfativa, eu vi relatos, né? Eu estudei relatos antes do nosso papo hoje, onde uma das... Até um jornalista, brasileiro, ele fala, olha, em 2011 eu já estava com problema de olfato, mas obviamente não tinha a menor ideia de que isso... Não, ele nem tinha. Era pré-Covid, inclusive, né? Então não tinha nem... E o Covid confundiu demais, né? Se a pessoa busca um neurologista, e deveria, né, com esses sinais, né, em conjunto especialmente, né, você falou, imagino que o comportamental do sono REM, que seja uma coisa que vai até... Sim. Se ele busca um médico e ainda não tem sintomas mais clássicos do Parkinson, né, a lentidão, o tremor, a rigidez, ele tem o que tratar? Neste exato momento, a resposta é não. Então, assim, é o que se busca atualmente. É alguma coisa que nesses pacientes de alto risco, com transtorno comportamental sono-REM, alteração do olfato, é procurar alguma coisa nesses pacientes que a gente considera, assim, do ponto de vista clínico, pré-sintomáticos, alguma coisa que fizesse com que esses pacientes não se transformassem para um quadro clínico típico da doença. Mas ainda algumas tentativas já foram feitas, mas ainda a enorme maioria dos estudos, infelizmente, foram negativos. Mas é uma coisa, é um tipo santo graal, sabe? Então, todo mundo em busca disso. Então, é importante que se saiba disso. Em relação ao transtorno comportamental do sono REM, existe um estudo da Mayo Clinic, só para você ter uma ideia da importância disso, que pegaram pacientes com transtorno comportamental do sono REM, sem mais nada, transtorno comportamental do sono REM puramente, e acompanharam esses pacientes durante 10 anos. Quase 80%
desses pacientes desenvolveu uma das doenças relacionadas à alfa-sinucleinopatia. Lembra da proteína? Ou desenvolveu doença de Parkinson, ou doença de Levy, ou atrofia de múltiplos sistemas, que também é uma sinucleinopatia. Então, é um negócio enorme, quer dizer, um sintoma que você tem 10 anos atrás. Se você for acompanhado durante 10 anos, teoricamente você teria uma chance grande de desenvolver a doença, e nesse período, onde estaria o período onde a gente pudesse fazer alguma coisa. Eu vou aproveitar também para falar dos sinais e sintomas iniciais que podem aparecer antes do quadro típico da doença. No caso do Parkinson, são sinais que podem acontecer antes do aparecimento dos sintomas clássicos, que são o tremor, rigidez e a lentidão dos movimentos. Esses sinais, que podem aparecer antes dos sintomas clássicos e que são mencionados no papo, tais como a perda olfativa, transtorno comportamental do sono REM ou constipação, podem realmente surgir nessa fase. No entanto, isoladamente ou mesmo em conjunto, não significam um diagnóstico de Parkinson. Ao perceber qualquer desses sinais, a recomendação é buscar avaliação médica, em vez de se preocupar sem orientação adequada. Mas, por exemplo, exercício, quer dizer, alguma orientação a pessoa pode receber? Exercício físico? Exercício físico, a gente sabe hoje que ele é uma coisa super importante para todas as doenças neurodegenerativas. Se você é um praticante, quanto mais assim, de exercício físico, a gente sabe que a tua chance, por exemplo, de desenvolver um quadro degenerativo, ele é um pouco menor. E os pacientes já que têm Parkinson e que fazem atividade física regular, isso é claro, isso é observado, que os pacientes têm uma evolução clínica melhor do que aqueles que são sedentários. Inclusive, é uma pergunta bem interessante, que num jornal inglês neurológico chamado JNNP, que é o Jornal de Neurologia, Neurocirurgia e Psiquiatria, ele publicou um artigo muito interessante, e o título do artigo é O Exercício Físico como Medicação na Doença de Parkinson. Então, assim, eu costumo dizer para os meus pacientes que exercício físico no Parkinson, ele tem uma importância tão grande quanto a medicação. Então... É qualquer exercício, doutor Orlando, ou tem algo mais... Olha, tem alguns exercícios mais recomendados, mas o exercício físico de forma geral. Existem alguns estudos interessantes com Tai Chi Chuan, com um monte de coisa, mas eu acho que você pode agregar tudo isso. Eu acho que assim, o exercício físico pode ser desde uma corrida, um exercício físico mais intenso numa academia, natação, naqueles pacientes que com cuidado conseguem praticar natação sem nenhum risco, mas atividade física, o que não pode é ficar parado. Por que o exercício é considerado remédio no caso da doença de Parkinson? Bom, algumas das confirmações e hipóteses têm a ver com a estimulação da liberação de dopamina, que é o principal neurotransmissor envolvido na doença, melhora a força, equilíbrio e coordenação, diminui a rigidez e pode retardar a progressão dos sintomas motores, segundo alguns estudos. E você falou, doutor, da questão da proteína. A medicação hoje para o Parkinson, né, que é recomendada, ou seja, aquela que é a clássica medicação do Parkinson, ela atua onde? Ela atua Ela é uma medicação, como eu comentei, ela é puramente sintomática. Então, essas medicações, elas, infelizmente, elas não atuam na proteína causadora da doença. Então, essa é o que todo mundo procura. Já tem alguns estudos com drogas bem complexas, tentando atuar sobre a alfa-sinucleína, mas o que acontece? A gente ainda não tem essa medicação. Então, o tratamento hoje ele é basicamente para melhorar a função dopaminérgica. Então, o carro-chefe do tratamento até hoje é a dopamina. Lembrar que, veja, não é exclusivamente a dopamina, mas principalmente a dopamina que falta no cérebro desses pacientes. Então, as medicações atuais, elas tendem a tentar repor a dopamina que falta,
tanto dando realmente a dopamina, que é a levodopa, ou com drogas que diminuem a degradação da dopamina. Então, você tem várias drogas que atuam sobre enzimas que naturalmente degradam a dopamina no cérebro normal. Então, algumas dessas drogas atuam sobre essas enzimas para que elas funcionem menos, aumentando a disponibilidade de dopamina. E o que você sabe sobre... Né, você falou que as causas que foram muito provavelmente multifatorial, né? Mas existe um componente genético? Quer dizer, se você tem alguém na família... Existe. Na verdade, o que eu estava te comentando é o seguinte, a fisiopatologia da doença de Parkinson ela é muito complexa. E quanto mais complexa a fisiopatologia, mais difícil um tratamento, vamos dizer, curativo da doença. Então, você não vai achar uma droga, talvez, que atue em todas as áreas de acometimento da doença. A doença de Parkinson, essa estatística que eu vou te dar é aproximada, e ela é genética em torno de 10% dos casos. Ah, é pouco. É pouco, não é tão grande quanto se imagina. Eu estou falando de formas chamadas monogenéticas, aquela forma que você tem uma mutação específica e você, com aquela mutação, tem um risco maior de desenvolver a doença. Aí existem algumas regrinhas. Para falar em doença genética, quando a gente fala em doença genética, na maioria das vezes você tem um histórico familiar. Então, se você tem gerações subsequentes dentro de uma mesma família que tem Parkinson, aumenta o risco. E tem um dado mais importante: quanto mais precoce o aparecimento da doença, lembrar que nós temos doença de Parkinson, a grande maioria é na 5ª, 6ª década de vida. Eu tive a oportunidade, durante uma época, de trabalhar com genética de doença de Parkinson. Nós fizemos um diagnóstico genético numa paciente de 13 anos. Uma forma genética. Então, o que eu estava dizendo? Quanto mais precoce a doença se apresenta, vamos supor, na 2ª década, 3ª década, aí aumenta muito a chance de você ter uma causa genética. Quando a gente fala em causa genética, não obrigatoriamente você vai ter que ter alguém na família. Então, se você tem várias pessoas acometidas, é uma suspeita. Mas principalmente quando você tem formas precoces. Sim, porque você pode ter manifestado algo que ninguém manifestou. Não, você pode ter o que a gente chama de mutação de novo. Essa mutação não veio na família, mas quando você foi gerado, você fez aquela mutação. Então, isso pode acontecer. Então, assim, das formas genéticas, dando uma experiência pessoal, a última vez que eu vi uma forma genética confirmada foi numa moça de 26 anos de idade. Começou com quadro de lentidão. Nesse momento, claramente, ninguém pensa nisso. Você vai pensar nisso? Ninguém pensa. Mas essa paciente, infelizmente, ela foi desenvolvendo sintomas bem lentamente. A gente fez uma pesquisa genética e a gente encontrou uma mutação dominante, que é relacionada à doença de Parkinson. Então, ela tinha então, uma forma genética. Mas a maioria dos casos são ditos como esporádicos. Como a gente comentou da questão da população envelhecendo, se você, mesmo super saudável, super atleta, se você vai chegando aos seus 70, 80, você tem um risco aumentado para qualquer doença neurodegenerativa. Você falou que é uma das mais comuns, só por curiosidade. A mais comum é o Alzheimer? Provavelmente o mais comum, assim, o que os livros dizem que o mais comum é a doença de Alzheimer, provavelmente a doença de Parkinson, e é a segunda mais comum dessas doenças ditas neurodegenerativas, né? Agora, como você se referiu à proteína, né, e à dopamina, etc., você falou dos corpos de Lewy. A demência de Lewy tem uma relação ou é outra? Esta é uma ótima pergunta, motivo de controvérsia, debate e aulas em congresso. É sabido que
do ponto de vista patológico, neuropatológico, a demência com corpus de Levy e a doença de Parkinson, elas têm muitas similaridades. E é sabido também que os pacientes com doença de Parkinson, durante a sua evolução, principalmente depois de 10, 15 anos de doença, eles podem também, infelizmente, em torno, assim, mais de 50% dos casos, desenvolver um quadro demencial. Uhum. E quando eles já desenvolvem esse quadro demencial, se você for analisar o cérebro desses pacientes e analisar um cérebro de um paciente que tem demência com corpúsculo de Levy, os achados neuropatológicos são muito semelhantes. Então, existem até debates dizendo assim, será que não é um espectro da mesma doença? Você pode começar de formas De formas diferentes, uma começa do ponto de vista mais motor e outra começa do ponto de vista mais cognitivo, porque quando você tem a oportunidade de analisar em bancos de cérebro os cérebros desses pacientes, em algum momento eles ficam muito parecidos. Eles ficam muito parecidos. Então, é um debate, quer dizer, se são doenças distintas, se não são. Hoje ainda a gente considera como doenças distintas, né? E o tratamento é distinto? Quer dizer, o tratamento é distinto. Então, o que eu comentei? Que a doença de Parkinson, em geral, existem também exceções, começa com comprometimento motor e durante a evolução eles vão ter alteração cognitiva. Na doença de Levy é o contrário. Eles começam com alteração cognitiva e muitos vão ter algum grau de parkinsonismo durante a evolução também. Então, para falar em demência com corpus de Levy, quer dizer, essa definição que eu vou dar, ela ainda é um pouco controversa e talvez ela vá mudar, mas a gente considera o seguinte, que na doença de Levy você tem o acometimento cognitivo e os sintomas parkinsonianos, eles têm que aparecer depois de um ano de evolução da doença. Se eles aparecem simultaneamente, aí a gente entra em várias complicações para explicar. Existe paciente com Parkinson que tem um comprometimento cognitivo mais precoce. E que vocês considerariam uma comorbidade? Ou seja, ele pode ter as duas ou ainda não? São realmente considerados? É a mesma doença. É a mesma doença. Agora, existe, a gente falou, por exemplo, de transtorno do olfato, falamos de transtorno comportamental do sono REM, e como sintomas assim sintomáticos da doença. Mas o comprometimento cognitivo leve, mesmo em pacientes com Parkinson, pode aparecer também. Anos antes. Anos antes. Assim, não um comprometimento cognitivo do tipo demência, mas já um comprometimento cognitivo leve que já é detectado, por exemplo, numa avaliação neuropsicológica bem feita. Então, sabe, nós estamos lidando numa área ainda meia cinza das coisas. Então, tem muitos pacientes que vêm e a família conta e você tira aquela história e você às vezes fica na dúvida se é uma doença de Parkinson que depois evoluiu com quadro demencial ou se ele já tinha um quadro demencial prévio e que depois ele teve um quadro... Quando você acompanha desde o início, fica mais fácil. Mas depois de anos, as coisas ficam meio complexas. O que é positivo é que o tratamento para ambas as doenças, as situações clínicas, elas não mudam muito. Então, uma medicação que serve para um, serve para outro. Lógico que existem variantes, né? Mas, em geral, uma medicação que serve para uma, serve para outra também. Tá. E desse grupo, né, a que mais talvez seja a pior delas, das doenças da alfa-sinucleína, é a atrofia de múltiplos sistemas. Que aí é uma forma de parkinsonismo atípico. É uma doença que responde pouco a levodopa. Você tem uma série de outros sintomas.
sintomas autonômicos, como alteração de pressão arterial, função Ou intestinal, seja, ataca vários sistemas, vários, não só motor, não só motor. e nem só cognitivo. Mas ela tem uma característica incrível, ela pouco afeta a questão cognitiva. Diferentemente da doença de Parkinson e da doença de Levy, onde você tem essa associação motora cognitiva muito clara, na doença da atrofia de múltiplos sistemas, você tem um envolvimento motor muito importante, mais grave do que nas duas, pouca resposta ao tratamento, mas curiosamente a parte cognitiva é preservada. Existem alterações, mas não se compara com as outras duas. Com as outras duas. E o diagnóstico, doutor Orlando, ainda é tardio, quer dizer, para pessoas que obviamente não têm acesso a um profissional como você, ou famílias que demoram, né? Ainda é um diagnóstico tardio? Ainda é um diagnóstico tardio. Mesmo em hospitais que você tem uma população que tem mais acesso, eu observo que às vezes o diagnóstico é tardio. Um grande problema que eu vejo é que às vezes a lentidão dos movimentos, a lentidão cognitiva... É atribuído à velhice. É atribuído à velhice. Fala, não, ele está um pouco mais velho, então ele anda com o passo mais curto porque ele está um pouco mais velho, coisa e tal. E a gente toma isso como um processo natural do envelhecimento, quando, na verdade, o paciente já tinha sintomas, e às vezes ele passa bastante tempo com sintomas e privado de um tratamento adequado. Então, veja... Sintomas que as pessoas deveriam realmente até insistir muitas vezes com o médico. Olha, particularmente depois de 30 anos atendendo doença de Parkinson, eu não acho que o tremor seja o principal. Todo mundo acha existe Parkinson sem tremor? Sim, senhora. Existe. Na verdade, existem vários chamados fenótipos de doença de Parkinson. Fenótipo é a apresentação clínica. Então, você vai ter pacientes que têm muita rigidez e lentidão, tem pacientes que têm muito tremor e tem pouca lentidão ou rigidez, você vai ter pacientes que têm instabilidade postural muito importante. Então, por isso que eu digo que eu acho que é uma coisa importante. Se você é portador de doença de Parkinson, não se compare com outros pacientes, nem para o bem e nem para o mal, porque a variação de fenótipo é muito grande. E existe um dado que talvez seja interessante: as pessoas morrem de medo de tremer com a doença de Parkinson. E a gente sabe, de forma curiosa, que aparentemente os estudos mostram que quem treme, que é um medo, ele tem uma evolução mais benigna do que quem não treme. Então, às vezes, o paciente chega numa primeira avaliação, ele tem a forma que a gente chama de rígido acinético. Ele fala, que bom, eu não tremo, o fulano de tal treme. Em geral, ter a forma rígido acinética, veja, em medicina, a gente costuma, 1 mais 1 nem sempre é 2. Mas, de forma geral, nas formas rígido-acinéticas, a evolução, em geral, é pior. Então, elas são formas piores da doença do que aquelas formas tremulantes. Eu tenho várias formas tremulantes que eu vejo os pacientes há anos. Sempre uma evolução É uma evolução lenta, o tremor incomoda, claro que ele incomoda, mas assim, é um paciente ainda com uma independência para as atividades do dia a dia muito boa. E, mais uma vez, não se compare, porque as doenças elas têm o mesmo nome, mas elas podem se comportar de forma muito distinta de paciente a paciente. Agora, doutor, quando você fala da evolução, se você tem uma forma precoce, né, e até tem uma jornalista brasileira, Renata Capucci, que tem feito um bom trabalho, né, porque quando a pessoa fala no assunto e diz que tem, ela ajuda outras pessoas a identificarem. Uma forma precoce, ela tem uma evolução historicamente pior, ou seja, o prognóstico é pior? O que todo mundo pensa? Quanto mais jovem, pior o prognóstico. De forma geral, é o contrário. As formas precoces da doença, de forma geral, elas costumam ter uma evolução até
mais lenta e com menos comprometimento cognitivo do que aquelas formas que começam mais tardias. O senhor acha que o cérebro se reorganiza exatamente porque eles estão muito Olha, jovens? essa é uma pergunta que provavelmente a gente não tem uma resposta, mas diferentemente do que se pensa, muitos pacientes de início precoce, a evolução da doença é mais lenta. Veja, quando a gente está falando isso, eu não estou falando de 100% dos Claro. pacientes. A gente vai achar várias exceções, mas de forma geral, os pacientes que têm a doença mais precoce têm uma evolução mais lenta, respondem melhor ao remédio, têm menos comprometimento cognitivo, mas eles têm um pequeno problema. Eles, em geral, desenvolvem complicações do tratamento da levodopa mais precoce do que medicação. a própria. Então, tem aqueles chamados movimentos anormais relacionados ao uso, por exemplo, da levodopa. Então, a gente sabe que esses pacientes mais jovens, apesar de responder muito bem, ter uma evolução, eles têm complicações mais precoces. Porque estão tomando medicação. Por isso que é completamente diferente tratar alguém com doença de início precoce e pacientes com início tardio. A dose tende a vocês, assim, a menor dose possível, melhor, por exemplo, no caso? Ainda vale isso, né? Antigamente se existia muito medo em se usar levodopa, existia até um termo chamado levodopofobia, que sabia que a levodopa tinha muitas complicações, e isso fez muita gente também postergar o tratamento, ficar muitos anos em tratamento de drogas que não eram tão efetivas. Hoje a gente sabe que mesmo nas formas mais precoces, você pode, logicamente, dar levodopa, mas é uma questão de bom senso. Então, sempre na menor dose possível, existem drogas que você também pode associar para não usar a levodopa, exato. Eu acho que aí vai... Eu sempre costumo dizer o seguinte, formas mais tardias da doença, teoricamente, são mais fáceis de tratar. O que você tem que ter mesmo muito cuidado, e aí vai a expertise de quem tem experiência com isso, é nas formas precoces. Então, nas formas precoces, você tem que ser muito cuidadoso. São os casos, eu imagino que sejam mais raros. Né? Mais raros, certamente. Mas eles têm que ser tratados com, assim, eu tratar hoje com amanhã em mente, quer dizer, não é só tratar ele hoje. O que eu estou dando hoje, como é que essa pessoa vai estar daqui 2 anos, daqui 5 anos? São décadas, exatamente. E com os tratamentos de hoje, acho que isso é uma coisa importante a chamar a atenção, a sobrevida dos pacientes é igual a de quem não tem doença. Então, a sobrevida média dos pacientes hoje, com os tratamentos, é praticamente a mesma. O que a gente tenta fazer é a qualidade de vida deles, mas diferentemente do que acontecia, por exemplo, na década de 50, 60, onde os tratamentos não eram tão efetivos, logicamente a sobrevida dos pacientes era menor. Mas hoje, com tudo que tem disponível, inclusive a gente não conversou, mas técnicas cirúrgicas e tudo mais, a sobrevida desses pacientes é praticamente igual de quem não tem doença. Agora, sintomas para além desses 3 clássicos, doutor, ou que outros sintomas com a evolução da doença, ou seja, além que podem, nessa combinação? Nós temos 2 fases da doença, né? Nós temos uma fase, vamos chamar de 3 fases. Aquela fase pré-sintomática, né? Quando eu falo pré-sintomático, daqueles sintomas clássicos, que são transtorno do sono, do olfato, constipação intestinal. Nós temos, na fase da doença, então, se manifestando a possibilidade dos 4 sintomas cardinais, mais uma vez, bradicinesia, lentidão dos movimentos, a rigidez, o tremor e a instabilidade postural, mas na evolução da doença, você tem um grupo de manifestações que são chamadas não motoras, e que aí entra aquilo que a gente falou. Pode aparecer alteração autonômica, variação de pressão arterial, o intestino pode ficar mais lento, você pode ter disfagia, dificuldade para engolir, as alterações cognitivas. Ou seja, com a evolução, eventualmente, outros sistemas também vão acontecer. Veja, mas são todos sintomas relacionados à própria doença. A gente costuma dizer o seguinte, o paciente com Parkinson, ele não tem outras manifestações, quer dizer,
ele tem todas essas Só manifestações, do quadro. são do quadro, e os sintomas vão aparecendo a depender da evolução e do tempo de doença que você vai ter. Então, em geral, mais uma vez, você tem inicialmente os sintomas motores, e durante a evolução, você vai começar a ter os sintomas não motores. E quando né, então, você falou da medicação, exercício, imagino que outras, né, fisioterapia, Claro, várias outras coisas possam ser usadas. Em que momento uma intervenção cirúrgica e que tipo de intervenção cirúrgica hoje existe? Hoje nós temos vários tipos de intervenção. E a questão da intervenção cirúrgica, ela também é uma questão que tem várias discussões, pessoas que advogam que isso deve ser feito de forma mais precoce, outras acham que talvez isso tenha que ser no momento de uma evolução, alguma complicação motora da doença. Então, hoje, você tem, basicamente, duas intervenções que têm resultados positivos em estudos já bem estabelecidos. Você tem a estimulação cerebral profunda, que em inglês se chama isso de Deep Brain Stimulation, e é o famoso, todo mundo fala já o DBS, onde você usa como se fosse não, na verdade, um marca-passo, e você coloca esse marca-passo cerebral, ele é regulável, e ele é colocado basicamente em duas regiões cerebrais, ou no núcleo subtalâmico, ou no globo pálido. E aí são diferenças técnicas de sintomas que talvez não vale aqui a gente conversar. Uma curiosidade, ele é inserido por onde? Ele é um marca-passo, como se fosse um marca-passo do coração, e os eletrodos são passados por baixo da pele até a região dos núcleos da base. Mas por cima das Ela é interna. Ela entra no crânio. A ponta do eletrodo ela está no meio do seu cérebro. Parece uma coisa do outro mundo. Então é crânio, meninge, tudo. Vai passando por tudo. Então o eletrodo ele fica dentro da região dos núcleos da base. E, em geral, mais comumente, até no globo pálido, que é uma região lá no meio do seu cérebro. E aí pensa, mas é uma coisa assim, é uma técnica hoje que, felizmente, vários cirurgiões, inclusive aqui no Brasil, dominam de forma super bem. Quer dizer, eu já tive vários pacientes operados. Quando a cirurgia é bem indicada, com um bom cirurgião, logicamente, os resultados são bons, mas não são todos os pacientes que se beneficiam. E agora, recentemente, basicamente para o tremor, nós temos uma situação nova que se chama ultrassom focado, né, guiado por ressonância magnética, né, que tem uma sigla chamada RAIFO, e que é uma forma não invasiva de cirurgia, né, que é onde você, através desse ultrassom, você faz uma lesãozinha numa região cerebral, uma dessas também que eu estou comentando, que eu já comentei, e você pode ter melhora dos sintomas. Aqui, a partir de uma aplicação, mas essa técnica, por enquanto, ela se mostra benéfica principalmente para o tremor. Exato. Então, quando você tem, por exemplo, discinesias, movimentos mais complexos, em geral, o DBS ainda talvez seja a melhor técnica para esses pacientes. E a discinesia, só para quem está nos escutando? A discinesia são movimentos involuntários que aparecem, na maioria das vezes, quando os pacientes estão sob efeito do remédio. Então, são movimentos involuntários. Ela tem um ciclo, Ela tem um ciclo, em geral. A forma mais comum é a discinesia de pico de dose. Quando a levodopa está fazendo grande efeito, os pacientes têm movimentos involuntários que podem ser discretos ou muito intensos. Existem também discinesias não de pico de dose, de final de dose, mas a forma mais comum é a discinesia de pico de dose. Maravilha. E você comentou que tem pacientes que fizeram essa cirurgia.
a melhoria do sintoma, a melhora dos sintomas é imediata. Em geral, veja, a despeito da cirurgia, a doença continua evoluindo. Uhum. O que a gente consegue com a cirurgia? Eu estou falando como clínico e não como cirurgião. Talvez um cirurgião coloque mais vantagens. Como todo cirurgião, eu posso falar que eu sou amigo de vários. Ele melhora, sim, alguns sintomas, melhora algumas complicações da doença. Uma boa cirurgia bem feita possibilita, muitas vezes, que você diminua um pouco a dose dos remédios. Mas mesmo a despeito da cirurgia, lembrar que a cirurgia é uma coisa sintomática também. Não é um tratamento curativo. Uhum. Mas ela é bem indicada em algumas situações e quando a gente observa que o paciente não vai bem, eu acho que tem que se indicar. E aqui é interessante que a maioria das cirurgias, quem indica sempre é o cirurgião. No Parkinson, especificamente, se você tem um bom clínico que sabe tratar, quem indica a cirurgia é o clínico. Porque ele já fez todas as tentativas, já fez tudo aquilo que ele está ao alcance, e ele fala, olha, em determinados sintomas eu acho que a gente não vai chegar a nada. Então, nesse momento, você vai operar. Existe uma regrinha, você falou do tempo de cirurgia, eu falei que tem alguns grupos que recomendam cirurgia mais precoce, que eles acham que talvez fazendo isso de forma mais precoce, talvez os pacientes venham a tomar menos remédio, tenham menos complicação. Em geral, não se opera pacientes com menos de 5 anos de evolução. Entendi. Por que não? Porque apesar de tudo no início parecer doença de Parkinson, existe uma chance nesses primeiros anos de você converter para uma outra síndrome parkinsoniana. Por exemplo, formas de parkinsonismo atípico. Então existe uma chance de você ter uma doença de Levy. Existe a chance, a chance de você ter, por exemplo, uma atrofia de múltiplos sistemas e pior, existe uma chance de você ter um quadro chamado paralisia supranuclear progressiva ou síndrome de degeneração córtico-basal, que no começo tudo se parece. Mas no transcorrer desses primeiros anos, você vê que o paciente tem uma série de atipias. Então, se você se mete, entre aspas, a operar já, e às vezes você vai operar alguma dessas formas, o resultado pode ser pior. Então, além de não melhorar, o paciente pode piorar muito. Então, essa regrinha aí de uns 5 anos de observação, desde o início da doença, na minha opinião, como clínico, ela vale muito. Porque mesmo assim, eu tenho uma certa experiência, trabalhei com parkinsonismo atípico, eu confesso para você que nem tudo é tão claro quanto parece. Então, tem formas que às vezes a gente vê e a pessoa melhora com levodopa, você acha que é doença de Parkinson, mas nessa evolução ele começa a ter alguns sintomas diferentes. Você fala, isso aqui não está me parecendo a doença mais típica. Então, acho que todo cuidado é pouco. E os clínicos que têm experiência com isso, em geral, é o clínico que manda. Que recomenda. Eu falo, olha, eu acho que chegou um momento que só tem um sintoma, já fizemos todas as combinações possíveis e imaginárias, talvez eu acredito que talvez a opção cirúrgica nesse momento seja bom para você. E quando você faz isso em consenso com o paciente, em geral vai bem. Vai bem, né? Vai bem. E, doutor Orlando, eu até uma pergunta até um pouco extemporânea aqui. Existe uma diferença de incidência entre homens e mulheres ou diferença de progressão entre homens e mulheres? Em geral, não. Alguns estudos tentaram mostrar isso, mas, na verdade, o risco da mulher é basicamente igual ao risco do homem. Então, não existe. Porque no Alzheimer o risco da mulher é aumentado, né? É igual. É igual. Existem essas... Isso que dizem que 2 vezes mais... Não, assim, no geral, essas doenças degenerativas, elas são muito iguais. Sei lá, se você estudar populações específicas, talvez, você veja a diferença. Mas essas doenças degenerativas, apesar de a gente estar falando de pacientes jovens, à medida que você envelhece, você tem chance de ter essa doença. De ter.
Então não existe assim, eu sou mulher, estou mais protegida, o homem é mais. Não. Eu acho que todo mundo é sujeito, e não dá para dizer assim que é uma doença mais prevalente em homem ou mais prevalente em mulher. Existe, Eu acho que isso a gente não deve considerar como parte real. do debate. E, bom, e falando então de, né, você falou, tudo hoje é tratamento, né? Gerenciar esses sintomas, a expectativa de vida é a mesma de alguém, né? Se a pessoa está em tratamento, é a mesma de alguém que não tem Parkinson. O que existe aí de seminal que seja, que pense numa cura, né? Eu vendo, né, os vídeos, me preparando para esse papo de hoje, soube que existia um trabalho com células-tronco que, enfim, pela polêmica do tema, né, pelas questões que estão ao redor do tema, até onde eu sei, parou. Mas existe alguma coisa que hoje vocês estejam animados a respeito de um melhor entendimento ou de uma cura? Existe, né? Quer dizer, várias possibilidades, como eu disse, como a doença é muito complexa do ponto de vista fisiopatológico, quer dizer, as causas que levam à doença, não é assim exclusivamente a uma morte celular que leva a tudo. Mas não é a deficiência dopaminérgica a doença? Mas o que leva à doença dopaminérgica, mais uma vez, são vários mecanismos. Então, existem várias abordagens diferentes. Existe a questão da célula-tronco, existem terapias hoje que tentam, na verdade, ir direto na alfa-sinucleína. Tem gente que acha que essa não é a boa via e que, na verdade, existiriam outras vias para se conseguir isso. Mas, assim, certamente existem vários trabalhos. Eu até convido quem queira saber o que está acontecendo a consultar um site que é aberto para todo mundo, que é um site do governo americano, que se chama Clinical Trials. Você entra nesse site chamado Clinical Trials e você lá digita, é um site fácil, doença de Parkinson, e você consegue ver todos os estudos registrados, que nem aquele estudo que eu estou fazendo na garagem da minha casa, estudos registrados sobre tudo que está acontecendo sobre pesquisa. Com métodos científicos registrados, tudo, o FDA acompanhando tudo. Então, todos os estudos que estão acontecendo lá. Não só estudos de droga, então tem estudos de biomarcadores, estudos de exercício, estudos do efeito da fisioterapia, da fonoterapia. Lembrar que fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, elas são partes integrantes do tratamento. Então, falando até um pouco do tratamento, tem a questão medicamento, né, os medicamentos. Sim. E exercício, né, que é a questão de estilo de vida, e o que mais normalmente? Outras disciplinas. Hoje em dia, por exemplo, quer dizer, fazer fisioterapia não é simplesmente ir fazer fisioterapia. Hoje, infelizmente, a gente tem fisioterapeutas com doutorado em doença de Parkinson, que sabem todos os exercícios mais adequados, tudo aquilo que deve ser feito. Quer dizer, eu costumo dizer assim, o fisioterapeuta geral, ele vira o clínico geral da fisioterapia. Mas eu tenho a oportunidade de trabalhar com fisioterapeutas fantásticos. Os pacientes vão com distúrbio de marcha, alteração de equilíbrio, e elas são tão certeiras, tão ótimas em tratar, que independente de qualquer sintoma, os pacientes melhoram. Eles veem assim, olha que diferença que fez o exercício específico. Eu dou como exemplo o seguinte, se a gente pode falar de uma forma mais... em geral, os pacientes com Parkinson, eles se queixavam muito de fazer fisioterapia e fonoterapia. Minhas amigas fonos, os amigos fonos de fisio, ai, que coisa chata, tem que fazer isso e tal. Você sabe que durante a pandemia, a maioria deles teve que suspender as suas terapias. Aí perceberam. Todos estavam desesperados para voltar para a fisioterapia, para a fonoterapia, e começaram a dar um valor que a gente, como médico, já sabe que tem muito valor, e falar, eu preciso voltar para a minha fisioterapia, porque, olha, quando eu faço fisioterapia, eu caminho melhor, eu me sinto mais seguro.
quem faz a fono, eu engasgo menos, a minha voz está mais forte, eu sinto que eu melhoro. Porque você sabe, tem muitos sintomas que os remédios não interferem. Alterações do equilíbrio, os remédios não interferem. Ou seja, você tem que treinar Tem e que trabalhar. treinar, fazer fisioterapia. E assim, procure uma fisioterapeuta Que entenda especialista da tua assunto. A especificamente. gente tem isso em São Paulo hoje. E elas são ótimas. Ótimas. Eu costumo dizer que, por vezes, os médicos que me perdoem, a fono e a fisio, elas são muito mais importantes do que o médico. Bom, se você é um médico da... Eu acho que se você tem uma boa fisio, uma boa fono, você é um paciente regrado, faz o seu exercício físico, toma os seus remédios de forma regular. Eu acho assim, é um problema, mas a gente tem que usar alguma coisa para mitigar isso aí. Que é uma doença crônica como outras, né, É como outras. E, mais uma vez, eu falo sempre para os pacientes, façam o que tem que fazer e vivam sua vida normal. Apesar da dificuldade, do medo, ter um diagnóstico de Parkinson não é uma condenação para ninguém. É um novo desafio, é um novo problema, mas você vai ter que conviver com isso. E se você seguir as regras básicas, você vai conseguir viver bem com isso. A vida vai mudar um pouco, mas você vai conseguir ter uma vida plena ainda. Maravilha. Eu vou fazer 2 perguntas, porque essa eu até vou ter que terminar com isso que você falou, que é essa mensagem mesmo para as pessoas, né, que têm medo. Mas eu queria fazer 2 perguntas rápidas. Uma é a respeito da depressão. É um sintoma também do quadro? É uma depressão. E a depressão é uma pergunta bem interessante, que ela pode ser um sintoma anterior, pré-sintomático. Tá. Então, é dito de forma geral, sabe, uma coisa interessante também, que pessoas que nunca tiveram depressão, não tiveram depressão na adolescência, adultos jovens e tal, e que têm uma depressão que aparece tardiamente na vida, teoricamente essas pessoas têm uma chance maior de desenvolver uma doença degenerativa. Quer seja Parkinson ou o próprio comprometimento cognitivo, tal. Então isso é sempre um fator de risco. A depressão pode ser um fenômeno premonitório da doença, ela pode aparecer durante a doença, e veja, diferentemente do que se imagina, ela não está claramente relacionada com a gravidade da doença. Então não é porque eu tenho doença mais leve eu tenho menos depressão, e nem porque eu tenho uma doença mais grave eu tenho mais depressão. Então, a depressão é uma coisa importante. que é tratada juntamente, isso é muito claro. Ela deve ser tratada. Tem um outro sintoma em pacientes parkinsonianos que se confunde muito com depressão, e que aí já é uma situação um pouquinho mais complexa, que é a apatia. Então, a apatia, ela também é um componente da evolução da doença. Então, às vezes, você tem um primeiro quadro que você acha que é uma depressão. E aí você usa o melhor remédio, na melhor dose, e esses pacientes, às vezes, se percebe que eles não respondem como eles deveriam. Aí, então, provavelmente, já existem escalas para se avaliar a apatia. Mas a apatia é um sintoma da doença, do quadro. Então, a falta de expressão. A falta de expressão, a apatia, ela se dá principalmente pela falta de interesse nas coisas. Quer dizer, então, são pessoas que tinham determinados interesses e, às vezes, elas perdem completamente o interesse numa coisa que ela gostava muito. E a primeira ideia é, está deprimida. E, às vezes, você vai tratando a depressão e a pessoa não vai melhorar. Ou às vezes ela nem reporta exatamente o que ela Não, assim, é aquele, fica meio longe, não interage, não tem interesse. Não tem interesse, não demonstra, assim, É um sintoma difícil, às vezes, de tratar isso, sabe? Parte dos tratamentos são com os mesmos remédios da depressão, mas, às vezes, infelizmente, a resposta ela é um pouco pior. E, doutor, e quem não tem acesso a um sistema privado de saúde? Hoje, por exemplo, que recomendação... Existe um lugar no Brasil,
Uma Olha, Univesp da vida, olha, eu sei que lá, ou se eu entrar no site, ou se eu buscar informação, os você profissionais. sabe que, de um certo ponto, eu acho que a gente melhorou muito. Então, mesmo hospitais que são públicos e que não são, assim, hospitais vinculados a universidades, muitos deles têm serviços em ambulatório específico para doença de Parkinson. Então, eu acho que hoje se fala tanto de Parkinson, tem tanto congresso, tanto acesso à informação, que eu acho que, apesar, a despeito de todas as dificuldades que a gente sabe que o país tem, eu acho que aqui no Brasil eles têm acesso ao diagnóstico, A ao medicação tratamento. também, né? Ela A medicação, boa parte delas são fornecidas, né, pelo governo, estão em medicações de alto custo. Para você ter uma ideia, o carro-chefe do tratamento, que é a levodopa, hoje ela é fornecida gratuitamente nas farmácias. Então, a despeito de todas as críticas que a gente tem em outras coisas, eu acho que isso o nosso país está um pouco na frente de outras. Sobreviva ao SUS. Eu acho que a gente está na frente. Logicamente que o acesso a técnicas do tipo DBS, RAIFO, aí Mas a sim, gente ela é pensar na população como um todo. na população como um investimento. todo, eu acho que hoje, felizmente, os brasileiros têm um acesso razoável, sabe? A gente conversa muito com pessoas de fora e, curiosamente, às vezes até de pacientes, não, de países mais ricos, Uhum, o acesso é mais difícil. sim. E às vezes você fica lá com. Principalmente onde não tem um sistema de saúde público. E o acesso às vezes é mais difícil de fazer um diagnóstico. Agora, o diagnóstico tardio, então, doutor, ele está, às vezes, na própria paciente familiar demorarem para buscar um serviço de saúde ou na falta de treinamento dos. As duas Ou coisas, quer dizer, as duas coisas. Uhum. Então, tem, infelizmente, situações onde os médicos não estão treinados o suficiente para identificar o problema, existe a negação do próprio paciente, existe a família que acha que é um processo natural do envelhecimento. Quando é que eles vêm procurar de forma precoce? Quando acontece mais cedo. Então, aquele paciente... Ou quando um tremor que é mais óbvio. Óbvio, aquilo que ele fala, eu tenho 40 anos e estou com tremor. Isso é uma coisa que interfere no seu dia a dia, interfere no seu trabalho, interfere nas suas coisas, aí naturalmente você vai buscar um auxílio de forma mais precoce. Então, a mensagem importante é que se existe uma lentidão, uma rigidez, não atribuir isso à idade. Não, eu acho que sempre que se você percebe que o paciente tem uma lentidão, você percebe que ele não tem aquela agilidade que ele tinha. Ou se você percebe num parente. Ele começa a ter dificuldade, por exemplo, a sair da cadeira, sair da cama. Eu acho que pelo menos uma examinada, uma avaliada, por que não? Uhum. Na maioria das vezes ainda, felizmente, não vai ser a doença. Uhum. Não vai ser a doença, né? Mas eu acho que vale a pena, porque se o paciente não identifica a doença, ele fica privado do tratamento. Uhum. E aí é Uma muito qualidade ruim. de vida. E aí é melhorar a qualidade de vida, ele ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, né? Poder participar mais das coisas. Porque os pacientes que estão mais lentos, eles vão se privando, eles não querem mais sair. Ficam mais preocupados. Eles ficam mais preocupados que eles vão atrasar os outros, que eles se demora mais para eles se arrumar. E às vezes as famílias não têm paciência. A gente tem enfim, eu tenho uma pessoa muito próxima que tem, relativamente jovem, se não é uma forma precoce, mas relativamente jovem, e acho que foi muito importante todo mundo compartilhar do diagnóstico, porque aí, obviamente, toda essa relação, ele é uma pessoa que está muito orientada, ele todo ainda, mas eu acho que o diagnóstico, ele serve, né? Ele não é um rótulo, ele não só trata, como ele, obviamente, orienta aí a família, o próprio paciente em como lidar com os desafios. O senhor já falou, mas eu vou pedir a última coisa aqui, para uma mensagem realmente para hoje, quem tem esse diagnóstico, ou para quem está preocupado e está aí para receber esse diagnóstico. Olha, eu queria dizer o seguinte, se você considerar as doenças degenerativas que existem, eu acho que a doença atual que tem mais possibilidade de tratamento, alternativas de tratamento, é a doença de Parkinson. Apesar de não haver ainda um tratamento curativo,
Isso não é nenhuma falsa esperança. Nós temos gente muito capacitada no mundo inteiro que passa 24 horas do dia tentando ou achar algum tratamento que seja melhor do que o que a gente tem hoje. Mas mesmo com o que a gente tem hoje, com tratamento adequado, com identificação precoce, com exercício físico, com as terapias complementares, com tudo, eu acho que os pacientes podem viver uma vida muito boa. Só dizer aqui, eu tenho vários pacientes médicos que têm Parkinson, que continuam trabalhando, pacientes advogados, gente de todo tipo, que tem assim múltiplas obrigações e que trabalham plenamente a despeito da sua doença de Parkinson. Então, mais uma vez, a doença de Parkinson é um desafio, mas a doença de Parkinson não é uma condenação. E eu tenho bastante esperança que nos próximos anos a gente vai poder oferecer coisas ainda melhores do que o que a gente oferece hoje. Maravilha. Tá bom? Muitíssimo obrigada, Imagina. doutor. Obrigada. Agora eu convido vocês a escutarem o relato do Sidney, que é morador do Rio de Janeiro e portador de Parkinson. Ele vai compartilhar com a gente como foi o momento do diagnóstico e como tem lidado com os desafios da doença ao longo do tempo. Olá, meu nome é Sidney Cabarite, tenho 68 anos e sou natural do Rio de Janeiro, sou casado e tenho 3 filhos e sou avô de 2 netos, homens. Gosto de tudo relacionado à arte. Gosto de jogar gamão e gosto de bater papo. Meu diagnóstico é de doença de Parkinson. Foi detectado um pouco antes da pandemia. Quer dizer, eu tive que digerir esse diagnóstico em casa, só com a minha família. E confesso que não foi muito fácil, não. Eu descobri o Parkinson porque alguns amigos, principalmente minha esposa, começou a notar uma diferença em mim, na minha velocidade. Não que eu tenha sido um The Flash a minha vida inteira, mas eles acharam que as reações estavam lentas demais. Então nós fomos à luta de um diagnóstico. Conseguimos, eu tive esse diagnóstico, como eu falei, pouco antes da pandemia, 6 meses antes talvez. E eu descobri que eu era mortal depois disso, porque a gente acha que as coisas nunca vão acontecer com a gente, né? Mas não é bem assim. Um médico que me diagnosticou é um neurologista, um nome bem conhecido aqui no Rio de Janeiro, e me deu da forma como eu acho que deve ser mesmo, direto e objetivo. Viu que me virasse, né? E estou me virando até hoje para conviver com ela, com essa doença. O tratamento é um tratamento ortodoxo, mas é o que eu conheço até o momento, que os médicos dizem que vai me fazer bem ou vai me manter ativo mais tempo. É muito ruim a gente acordar de manhã e ver se tudo está funcionando, se tem alguma mudança no quadro. É muito ruim. E a gente vê a evolução da doença
acompanha em si próprio. É horrível isso, porque vai tirando suas esperanças aos poucos. Depois que eu fui diagnosticado, comecei a procurar tratamento e eu ouvi a opinião de outros médicos também. E meu tratamento hoje é Prolopa, que é a medicação habitual nesse tipo de caso. Então eu tomo Prolopa hoje em dia 5 vezes ao dia. Eu faço musculação, faço fisioterapia, faço fonoaudiologia, numa briga constante para atrasar a evolução da doença. Bom, eu diria para as pessoas que estão descobrindo hoje que tem Parkinson, que a gente tem que procurar se adaptar a um novo modus vivendi da maneira mais rápida, porque quanto mais você consegue se auto-ajudar, mais você consegue se abrir para os outros te ajudarem também. Eu, no meu caso, quer dizer, não escondi de ninguém. Todo mundo que me pergunta, ou mesmo sem perguntar, quando eu noto que a pessoa está sem graça por causa da minha lentidão, eu já procuro logo desfazer essa imagem, né? Falar a real qual é. E muitas pessoas têm curiosidade mesmo de saber. Então, eu estou sempre conversando a respeito disso. E o que mais me incomoda na doença é a bradicinesia e os tremores, né? A bradicinesia te coloca numa situação meio engraçada, para não dizer outra coisa. As pessoas ficam com nervoso de conviver com você, se sentem incomodadas com a sua lentidão. Então todo mundo quer fazer as coisas por você. É uma característica quase que 100% comum. Quase 100%. 99% das pessoas que sentam com você ficam esperando uma brecha para poder dizer: posso te ajudar em alguma coisa? Ou fazem mesmo, chegam ao ponto de tirarem coisas da minha mão para poder fazer por mim a tarefa que eu estava fazendo. Então é muito, muito engraçado, muito interessante apreciar a mudança, de como as pessoas reagem às suas mudanças. E ao mesmo tempo, isso é muito louco, assim, porque quem te faz observar a doença em você são as próprias pessoas que se incomodam, mas é diferente, assim, como é que eu vou explicar? As pessoas ficam realmente incomodadas ao te verem, mas você depende das pessoas para você se ver, porque na realidade, pelo menos no meu caso, eu não consigo me imaginar. Para mim, eu continuo normal. Eventualmente eu me pego assim, pensando ou corrigindo alguma coisa em mim, no meu comportamento, mas o processo seria mais rápido se as pessoas te dissessem: olha, você está assim, você está muito devagar em tal movimento, você está... que é como minha mulher costuma conduzir a relação comigo. Ela
me coloca no meu lugar, ela me diz como é que eu tô para eu poder corrigir, né? Então, é engraçado porque eu vou falando e vou ficando trêmulo. Então a minha voz deve sair trêmula nesse depoimento. Então vocês já sabem também que é por causa do Parkinson. Não tem nenhum outro motivo que não seja esse. O podcast Os Navegadores da Saúde Mental é uma produção daqui no Caju e nasceu de uma grande paixão minha, a saúde mental. Eu espero que esse episódio tenha tocado você de alguma forma e que possamos seguir juntos com vários papos que nos ajudem a navegar por esse mar que é complexo, mas que é cheio de caminhos, saídas e lindas rotas. Eu sou a Gabriela Viana e te espero no próximo episódio. Até lá!